Olá, meus amigos, minhas amigas, vamos agora para o aulão de véspera Detran de São Paulo. Gente, atenção para vocês aí. Esse aulão de véspera, o professor, além de dar as dicas, o professor analisou a prova de um concurso público da VUNESP. Então, um concurso onde eu acredito que as questões da prova de vocês não chegará nesse nível. E, mais uma vez, eu vou repetir, sensação do dever cumprido. O cara que estudou conosco, ele tem tudo, mas tudo para ser aprovado nesse concurso. O cara que estudou, claro, com seriedade, cumpriu as suas metas, ele tem tudo para ficar super competitivo. Vamos lá, gente. A direito administrativo, né? Então, olha só, o professor fez a seleção dos conteúdos, aluno de véspera não é para o cara ficar, não é só para estudar pelo aluno de véspera. O aluno de véspera, na minha opinião, ele é orientativo para o aluno, tanto é que a gente publica o aluno de véspera sempre antes, não é um dia antes da prova, a gente publica sempre uma semana antes da prova, para que o aluno possa assistir várias vezes. Comigo aqui. Além disso, o professor se baseou nessa prova aqui, ó, analista em planejamento, orçamento e finanças públicas, lá da Secretaria de Fazenda de São Paulo. Esse concurso, a prova foi realizada no dia 30/6. A prova de vocês vai ser no dia 29/9. Pouco tempo, uma prova recente. Então, acredito que a prova de vocês deve seguir esse modelo mental. Então, eu separei algumas questões de direito administrativo, inclusive, no próximo aulão nosso que a gente irá gravar, será o aulão de gestão pública, que é um pouco mais lento, mais longo, aliás, na qual você vai ter que ter uma percepção. E com base nessa prova, o professor conseguiu identificar o modus operandi da banca VUNESP de pensar. Né? Vamos lá. Nosso time de professores aí, né? O Felipinho vai rodar para vocês aí um VTzinho aí de 10 segundos aí. VTzinho aí com arte e criação, todo ele aí de quem? Do nosso Mr. Paulix, né? Nossa família cada vez crescendo mais aqui do CLAC Concursos. Eu sempre falo que o professor que vem trabalhar conosco aqui, ele não quer mais sair, porque ele não tem motivo para isso. E o aluno que estuda com a gente também não quer mais sair da gente, só quando ele é aprovado. Gente, vamos lá. Então, o nosso conteúdo está esse aqui. Tá? Todas essas aulas aqui vocês já assistiram, estão às suas disposições. Já está à disposição de vocês. No total, 28 horas. Cara, só aulão. Só aulão. Aulas que realmente prepararam vocês. Então, com base nessas aulas, o professor aqui, todo professor tem um tato, né? Tem um sexto sentido para quê? Para poder elaborar uma questão de prova para vocês. Vamos lá. Vamos lá. Primeira questão. Administração direta. Primeira dica de direito administrativo. Isso cai bastante. Então, o aluno, é claro que esse aqui é um assunto que está lá na organização administrativa do Estado, que é a administração direta e a administração indireta. Na administração direta, é aquela que faz parte o quê? Os poderes de Estado. A indireta é aquela descentralizada. A VUNESP cobra isso. Inclusive, nessa prova, cobrou uma questão que eles vão fazer já para vocês. E com certeza, vocês ficarão aí muito competitivos, cara. Então, administração direta. Vamos lá, vou mandar para vocês aqui. Primeira coisa. O aluno tem que conhecer um pouco de história da administração pública, que antes do Decreto-Lei 200 de 67, só existia administração pública direta. A partir desse advento, ele separou a administração direta da administração indireta. Não é isso? Então, o aluno tem que saber, ó, quais são os órgãos da administração pública direta, que se constitui dos serviços integrados da estrutura administrativa da Presidência da República e dos ministérios. Professor, mas o meu concurso é estadual. Então, a direta do Estado de São Paulo, que se constitui dos serviços integrados na estrutura administrativa olha só, governo do Estado
claro, o Estado de São Paulo e das suas ou das secretarias. Professor, que secretarias que é isso aqui? Secretaria de Estado. E o cara cobrou isso na prova? Cobrou. A gente vai ver já já. Ele mandou falar o seguinte para você. Assinale os integrantes da administração pública indireta. Ele mandou lá, Secretaria de Estado de Educação. Faz parte da direta ou indireta? Aqui, ó, comigo. Indireta, porque é uma Secretaria de Estado. Então o aluno tem que saber disso, cara. É norteador isso aqui é importante. E a indireta, tá? E essa direta são chamados de órgãos despersonalizados. Vou voltar aqui para vocês anotarem. Ó. Colocou lá, órgãos despersonalizados. Despersonalizado significa sem personalidade jurídica. Então, esses órgãos despersonalizados são aqueles da administração direta. O examinador cobra isso. Indireta, que compreende as seguintes categorias de entidades dotadas de personalidade jurídica jurídica própria, ou seja, possui identidade jurídica própria, são órgãos personalizados, ou seja, os personalizados são a de indireta e as despersonalizados a direta. Fica a dica. Pode cair? Pode. Então nós temos aqui a forma de prestação da administração pública centralizada. Centralizada onde? Na administração direta, a descentralizada e tem a desconcentrada, que a desconcentrada pode ocorrer dentro da descentralizada ou da centralizada também, que a gente vai falar já já sobre isso. Professor, o que mais que eu tenho que saber sobre a administração pública direta? O examinador quer saber disso, o examinador quer saber se o aluno tem uma visão sistêmica, né? São os entes políticos, União, Estado, Distrito Federal e município. Entes políticos, tá certo? Quem define a competência desses entes políticos é quem? É a Constituição Federal. Então, a Constituição Federal definiu como ente político União, Estados, DF e municípios. Competência de cada ente político está definido na Constituição Federal de 88, porque a Constituição Federal está no topo da hierarquia das normas no Brasil, que é a chamada hierarquia de Kelsen. Tá? O topo. Cada ente político tem que se subdividir-se em centros especializados de competência, ou seja, em órgãos públicos. Olha só, cada ente político tem que fazer o quê? Tem que se subdividir em órgãos especializados de competência, também conhecida como administração centralizada. Ou seja, segundo Montesquieu, a desconcentração do poder político. Você sabe que o ente político é a União, Estados e municípios e DF. E dentro desse ente político, no sistema de freios e contrapesos, inclusive, esse foi um termo usado, inclusive nessa prova da VUNESP, Montesquieu disse que o poder é único, né, é uno, indivisível, é do povo, reside na mão do povo. Ele criou um sistema desse poder uno de controle de freios e contrafreios, ou seja, na União tem os poderes executivo, legislativo e judiciário. Nos estados e o DF, poder executivo, legislativo e judiciário. E os municípios têm um poder legislativo e executivo. Maravilha. Pronto, a dica 1 é sobre administração pública direta. Mas, professor, se você explica direta, você não pode desassociar a indireta, com certeza. E a indireta, gente, é questão quase certa na prova de vocês. Na outra dica lá eu mandei para vocês, legislação específica, Lei 12.527. Gente, é o decreto 58.052 de 2012. Cara, estira-se, você quer passar, esse concurso está concorrido. Você está tendo a chance de ter informação privilegiada. Lá é de uma, duas questões. Outra questão, direito administrativo, está aqui, ó. O cara adora cobrar administração pública indireta. Mas você tem que saber que existe a direta
e a indireta. A direta é aquele órgão centralizado, entes despersonalizados que fazem parte da estrutura do presidente e seus ministérios. No caso do governo do estado de São Paulo, governador do estado e seus secretários. Direto. Administração direta. Indireta. Vamos lá. Só recordando, a indireta, ela surge pelo fenômeno da descentralização. Fenômeno da descentralização. Tá? Descentralização, ou seja, descentralização. Cria-se outra pessoa jurídica. Sem subordinação hierárquica, ela vai ter o quê? Controle de finalidade. Ele deixa a administração pública direta, vai ter mais autonomia e vai se formar uma outra personalidade jurídica. E a desconcentração é um instituto que ocorre dentro do próprio órgão, ou seja, isso aqui é para separar uma dica extra para vocês. A palavra descentralização é completamente diferente da palavra desconcentração. Professor, eu quero exemplo de desconcentração, vou explicar para vocês. Secretaria de Fazenda, tá certo? Vai criar uma nova agência fazendária lá no município de Rosana, lá em Primavera do Leste, lá no oeste, no Pontal, lá no oeste, lá do estado de São Paulo. Ocorreu o fenômeno da descentralização ou desconcentração. Desconcentração dentro desse mesmo órgão, criou-se o quê? Uma subunidade. Pronto. Tá certo? Pronto. Isso cai. Isso aqui para o aluno saber a diferença entre descentralização, que o fenômeno da descentralização cria-se, forma-se administração pública indireta, e a desconcentração é na mesma pessoa jurídica, é uma subdivisão interna sem criar uma nova pessoa jurídica, ou seja, na mesma pessoa jurídica. Fechado, gente? Olha aí. Maravilha, né? Pronto. A administração indireta, que compreende as seguintes categorias de entidades dotadas de personalidade jurídica própria. Quais são as pessoas jurídicas? Olha só, autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mistas e fundações públicas. Aí parou. Então é o seguinte, lá no Decreto-Lei 200 de 67, nós tínhamos somente 4 figuras da administração pública indireta. Autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista e fundações públicas. Vou fazer um gancho já para vocês do aulão de gestão pública. Na aula, no módulo de gestão pública, o examinador ele foi exaustivo, cara. Ele quer saber disso, as novas figuras da administração pública, que são os CIPs, OS, consórcios, PPPs, etc, etc. Agências reguladoras. Então, isso é potencial questão de prova para vocês, porque houve uma nova reforma da administração do Estado de 98, tá certo? Através da emenda número 19, de 98, onde criou umas novas figuras da administração pública indireta, e o examinador pode querer saber isso. Então, hoje, nós temos as autarquias, as fundações, empresas e economia mista. Essas aqui criadas pelo Decreto-Lei 200. Nós temos ainda agências reguladoras, e nós temos aqui consórcios públicos. Sobre consórcios públicos, agências reguladoras, vamos assistir lá na aula de gestão pública, num aulão de véspera, com certeza a gente vai falar sobre esse cara aqui, potencial questão de prova para vocês. Você tem que saber a diferença entre uma agência reguladora e uma agência executiva. Consórcios públicos, uma aula que o professor Bruno Martins gravou para nós aí. Muito importante ainda sobre administração pública indireta, essa aqui é aula de dicas. Isso aqui você tem que levar na cabeça, concurseiro. Artigo 37, inciso 19 da Constituição. Somente por lei específica poderá ser criada autarquia. Ou seja, a lei específica cria autarquia. E a lei específica autoriza a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação. Então, lei específica vai autorizar a criação de empresa pública, sociedade de economia e fundação.
cabendo a lei complementar, neste último caso, no caso das fundações, definir as áreas de atuação. Qual que é a pegadinha? Olha só, autarquia é criada por lei. Pronto. Professor, empresa pública, lei específica autoriza a instituição de empresa pública. Sociedade de economia mista, lei específica autoriza a instituição de sociedade de economia mista. E, detalhe, lei complementar específica autoriza a instituição de fundação. E nessa lei complementar específica, há obrigatoriedade de definir as áreas de atuação da fundação. Pronto. Cai, despenca, VUNESP adora isso. Cara, vai perder ponto com isso aqui. Inciso 20. Depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação de subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a participação de qualquer delas em empresa privada. Fechou, né? Fechou aí. Olha aí como é que isso foi cobrado na prova aí, lá da Cefaz de São Paulo. Aluno nosso tinha condições muito bem de ir muito bem nessa prova, cara. Papo reto aqui, ó. Assinale a alternativa que contempla somente pessoas jurídicas integrantes da administração indireta do Estado de São Paulo. O aluno tem que aprender a resolver questões. Ele tem que olhar para o cara e falar o seguinte: qual é o comando dessa questão? O comando dessa questão, o examinador quer saber de você se você sabe identificar entre as alternativas abaixo quais são entidades da administração pública indireta. Letra A. Sociedade de economia mista? Sim, faz parte do quê? Da administração pública indireta. Tribunal de Contas do Estado. Gente, Tribunal de Contas do Estado é um órgão independente, não faz parte da administração pública indireta. Tá certo? Ele é um órgão independente, inclusive por força de decisão do Supremo Tribunal Federal. Tá aí. Então está errado porque o Tribunal de Contas do Estado não faz parte da administração direta, indireta, faz parte da administração direta. B. Autarquias estaduais? Claro, as autarquias estaduais fazem parte da administração pública indireta. Empresas públicas estaduais? Também. Logo, alternativa correta, a letra B de bola. Escolas estaduais? Escolas estaduais fazem parte da administração pública direta da Secretaria, são órgãos da entidade da administração pública da Secretaria de Estado de Educação. Aqui é uma desconcentração, então está errado, porque as escolas estaduais não fazem parte da indireta, mas sim da direta. Empresas públicas, claro que é indireta. Delegacias de polícia, mesmo caso das escolas, delegacias não são o quê? Órgãos da administração indireta, elas fazem parte da administração direta. Secretarias estaduais e Ministério Público Estadual, as duas entidades, os dois órgãos aqui fazem parte da direta. Logo, alternativa B de bola. Olha aí como é que o examinador cobrou, grande concurso super difícil. Então é o seguinte, esse concurso eu vou bater real para vocês. Vai passar no concurso do Detran um aluno que fixar mais conteúdo. Manda bala, meu filho. O aluno que fixar mais conteúdo vai ser aquele que vai ser bem sucedido nesse concurso. Gente, vamos lá. Aula de véspera. Direito administrativo. Papo reto. Administração direta, indireta, questão certa na prova. Pode escrever aí. Ponto certo. 2. Atos administrativos. De novo. Ponto certo na prova. Inclusive no ato a gente discutiu bastante aqui no aulão de véspera, lembra? No aulão de véspera que nós discutimos bastante isso aí. Então, atos administrativos, você tem que ir para uma prova sabendo elementos e requisitos, atos vinculados e discricionários, a forma de o quê? Da retirada desse ato do mundo jurídico, que é chamada de sua extinção. Você tem que saber desse sujeito. De acordo com o artigo 2º da Lei 4.717, os elementos necessários à integração do ato são competência, objeto, forma, motivo e finalidade.
Professor Atos cai na prova? Cai. Professor Atos caiu lá na prova da VUNESP? Caiu. Vai que é do Detran? Pode cair também. E a aula de atos administrativos que o professor gravou para vocês, papo reto, para ter mais real para vocês, não foi uma aula, cara, foi um curso. O professor separou em 7 partes, cara, legaisinho, 1, 2, 3, 7 partes. Bem organizadinho, não foi? Cara, o cara que faz uma aula daquela, fixa aquele conteúdo, nunca mais o sujeito erra ato administrativo. Porque nós fazemos dezenas e dezenas de exercícios durante a aula, o cara fica com isso na cabeça. Vamos lá, fazer a questão aqui de concurso para você, como que pensa a VUNESP? Questão difícil, mas eu tenho certeza que você aí tem condições de acertar. Vamos fazer juntos aqui. Considerando a teoria geral do ato administrativo no direito brasileiro, assinale a alternativa correta. Letra A. Atos e fatos administrativos são espécies de condutas administrativas. Confuso, hein? Que subdivide-se em voluntários e naturais. Gente, atos voluntários e naturais. Gente, esse naturais aqui, ó, vem do direito civil, não do direito administrativo. Voluntários, negativo. Administração pública, você sabe que você está o quê? Vinculado à lei. Que os atos ainda podem serem classificados o quê? Como discricionários, não é isso? Ou vinculados. Discricionários é uma pequena margem que o gestor pode editar o ato. Então está errada essa questão aqui, muito confusa. Letra B. Ao Poder Judiciário compete primordialmente o controle da legalidade e do mérito dos atos administrativos, vinculado e discricionário. Olha que questão lascada essa, gente. O Poder Judiciário, tá certo? Ele tem a função judiciária. Ele exerce o controle? Exerce o controle. Só que ele exerce o controle, gente, ó, todos os atos, você tem aqui, ó, os atos, você tem a legalidade e você tem o mérito. Gente, a legalidade está sujeito sobre o poder judiciário. O mérito, não. O mérito, gente, é o motivo que levou a esse ato. Isso aqui é do próprio agente capaz que fez o quê? A edição do ato. Ele não pode, o judiciário, adentrar no mérito. Inclusive, se o judiciário começar a adentrar no mérito dos atos, ele vai quebrar a harmonia entre os poderes. Porque a Constituição, no artigo 2º, diz: são poderes harmônicos e independentes entre si. Poder legislativo, judiciário e executivo. Cada um tem a sua função de mérito. Agora, o judiciário, ele vai ter que a aplicação da lei, ó. Então já está errado. O erro está aqui. Compete primordialmente o controle de legalidade, não o de mérito. Agora, da legalidade, também dos atos vinculados e discricionários. Porque o ato discricionário, apesar de ser ele ter um grau de liberdade, ele tem que atender à legalidade. Então, o único erro está aqui, ó. E do mérito. Se o cara tirar isso aqui, a questão está correta. C. A competência para a prática do ato administrativo admite a delegação. Olha só, mas não há avocação. O que acontece? Competência, cara. A nossa maior referência de competência está lá na Lei 7.884 de 99. Tá certo? Ou seja, nessa lei aqui, inclusive está no edital de vocês, o cara define o quê? Alguns atos, né? O gestor, o cara que é competente, ele pode o quê? Ele pode delegar a execução dos atos, mas não a sua distribuição. E aqui é importante ressaltar que tem alguns casos na qual a própria lei define que você não, alguns atos que não são objeto de delegação. Então, assim, se você está me assistindo aí, cara, eu não vou falar quais são os casos
dos atos na qual não são objeto de delegação. Isso é potencial questão de prova. Tá? Então anotem aí, vai lá na lei 9.784 e acha esses casos aí. Tá? Um deles só, recurso, sobre grau de recurso, não cabe. Outro exemplo para vocês. Atos normativos. A lei diz que você, Luiz Antônio, que ocupa o cargo tal, cabe a você a editar os atos normativos. Então, eu não posso delegar isso aí. São indelegáveis. Então, é importante que o cara vá para uma prova dessa da VUNESP sabendo quais são os casos que são indelegáveis os atos. Então, você tem a delegação, você tem a avocação. Professor, o que é a vocação? A vocação é o seguinte, eu sou o chefe, eu sou o superintendente, tem o gerente. Tá certo? O gerente tem a sua competência, as suas atribuições e responsabilidades, e eu sou o superintendente. Eu vou avocar, ou seja, vou trazer para mim, temporariamente, essas competências do gerente. Pode? Pode. Então, o erro está aqui, ó, na competência para o ato administrativo, admite a delegação, mas não a avocação. Está errado, ó. Esse não aqui invalidou, porque você pode, na prática, avocar competências de outras pessoas, como diz claramente aqui na lei 9.784. Então, está errado. Professor, mas é muito legal esse negócio aqui. É legal, aí, ó. Viu como é que pensa o examinador? Letra D. Em obediência ao princípio da solenidade das formas, os atos administrativos são exteriorizados por meio de escrito. Solenidade, o que? Forma, ok? Não se admitindo a prática de atos por gestos, palavras ou sinais. Mesma coisa, o único erro está aqui, ó. Não. Por exemplo, um guarda de trânsito. Não é isso? Ele está fazendo o quê? Ó, ele está exteriorizando a prática de gestos, palavras e sinais. Então, o único erro está aqui. Professor, onde está a fonte jurídica disso? Novamente, Lei 9.784. O cumprimento do ato administrativo pode ser exigido do cidadão pela própria administração. Ok. Dispensando-se a intervenção do Poder Judiciário. Ou seja, aqui está tratando do atributo do ato administrativo. Autoexecutoriedade, ou seja, você define o ato e você pode fazer cumprir esse ato sem necessidade de se provocar o Judiciário. Pronto, ok, é um atributo. Isso que cobrou a questão aqui. Então, logo, a alternativa super correta é a letra E. Aluno nosso tem condições, com certeza, de acertar essa questão aí, desse altíssimo nível de questão de atos administrativos. Dica 4, está aí. Lei 9.784. Vocês viram, gente, quantos conceitos no exercício anterior que nós abordamos sobre atos administrativos? Então está aí para vocês. Cara, tem que estudar esse sujeito também. Está aí. Tá, então, aqui você vai ter que, de preferência, cara, você reler essa aula, assistir essa aula de novo. Tá? O VUNESP gosta muito desse negócio aí de processo administrativo aí. E aí, tinha um item no edital chamado procedimento administrativo. Inclusive, gravei uma aula para vocês. Confesso a vocês o seguinte, que quando eu fui gravar essa aula, eu fiquei pensando assim, mas puxa, o que o examinador quer saber sobre procedimento administrativo? E não colocou ato, não colocou lei, não colocou nada. Eu falei, deve ser coisa de gestão. Fui lá e fiz a aula para vocês. Certo? Olha como é que é concurso. Olha que é experiência de concurseiro. Olha como é que o cara fica competitivo. Eu falei assim, eu tenho que fazer um negócio diferente para a galera do Detran de São Paulo. O pessoal foi muito bacana, nós estudamos juntos aí esses 2 meses aí de curso, maravilhoso, né? Aí eu peguei e falei, vou fazer o aulão de véspera, pegar algumas questões para a gente entender o modelo mental da VUNESP. Não é isso? E uma das questões da VUNESP, dessa prova inclusive, caíram várias questões. Teve uma coisa que me chamou a atenção. Que foi esse sujeito aqui, ó, conforme dispõe a lei do procedimento administrativo. Aí eu falei, puxa vida, o Estado de São Paulo tem uma lei do procedimento administrativo.
Então, aquele procedimento administrativo que está lá dentro, prestem atenção do conteúdo direito administrativo e está se referindo a essa lei. Rapaz, nós concurseiros, nós temos que identificar o que o examinador está pedindo. Cabe a gente isso. Então, é o seguinte, como essa dica para vocês, não vai dar tempo de gravar essa aula, tá certo? Não vai dar tempo. Então, é o seguinte, como dica extra para vocês, o procedimento administrativo. Inclusive, eu fiquei assustado pela quantidade de questões que foi cobrado na prova desse assunto. Logo, peguei essa lei, baixei essa lei, dei uma olhada nessa lei, tal com o material de vocês aí, tá certo? Esse cara aqui eu achei muito importante, sujeito. Então, o que eu fiz? Está aqui o link para vocês. Vão clicar nesse link aqui. Você vai dar nessa página aqui. Aí eu fui ler, cara, olha só. Projeto de lei 191/99 do governador executivo, tá certo? Não teve revogação expressa. Ó, decreto 58.052 regulou o acesso de informações. A ementa do cara, olha só. Administração pública, ato administrativo, processo administrativo e procedimento administrativo. Cara do céu. Muito importante. Então tá aqui a lei para vocês. Esta lei regula os atos e procedimentos administrativos da administração pública centralizada e descentralizada do Estado de São Paulo, que não tenham disciplina legal específica. Parágrafo único. Considera-se integrante da administração descentralizada estadual toda pessoa jurídica controlada ou mantida direta ou indiretamente pelo poder público estadual, seja qual for seu regime jurídico. Artigo 2º. As normas dessa lei aplicam-se subsidiariamente, olha só, atenção, subsidiariamente, aos atos e procedimentos administrativos com disciplina legal específica. Os prazos fixados em normas legais específicas prevalecem sobre os desta lei. Moral da história, assunto importante. Cara, professor, e aí, professor? Aí o seguinte, isso pode ser objeto de questão de prova, cara. Claro que pode ser objeto de questão de prova, não tem jeito, tá aí. Então, antes tarde do que nunca, tá? A lei aí, cara, vocês vão ter que dar uma lida com bastante atenção aí, cara, porque isso aqui, poxa vida, hein? Graças a Deus foi um achado, assim, isso aqui eu falo que é dica dos 44 do segundo tempo, né? Licitação, outra questão quase certa na prova de vocês. Modalidades, tal. Professor, e aí, professor? E aí, de novo, licitação, deve cair coisas. Qual que é a dica? Cara, você vai pegar a lei de licitações e essas primeiras partes ali, você vai fazer a leitura seca da lei. Porque no assunto licitação, preste atenção, o examinador, a banca da VUNESP, todas as questões que o professor se referiu para me falar isso para vocês, todas foram Ctrl+C, Ctrl+V da questão da lei. Da lei. Faça estudo pragmático. Por exemplo, esse cara aqui. Assinale a alternativa cujo conteúdo está de acordo com o dispositivo da lei de licitações e contratos. Lei 866. Ou seja, ele quer saber exatamente o conteúdo. Aí ele manda. Olha só, letra A. Para fins desta lei, consideram-se serviços técnicos profissionais especializados, entre outros os trabalhos relativos a assessorias e consultorias técnicas e auditorias financeiras ou tributárias. Cara, cai um negócio desse aqui na lei. Vou pegar o outro. B. A licitação será sigilosa. Claro que não. Isso aqui está fácil. Já elimina B. Para efeito dessa lei, considere-se empreitada quando se ajusta a mão de obra para pequenos trabalhos por preço certo. Cara, você tem que ver o texto. D. É permitido incluir no objeto da licitação a obtenção de recursos financeiros para execução de qualquer que seja a sua origem? Não. É? Há licitações para execução de obras para... Cara, tu tá vendo aqui, esse negócio aqui? O cara só consegue matar um negócio desse com propriedade. É claro, é a letra A que está correta, tá? Se ele ler lá o artigo 13 da lei, que lá fala o seguinte: para os fins desta lei, consideram-se serviços técnicos profissionais especializados os trabalhos relativos a... Então, olha só. Comigo. Dica, você pegar a lei 8.666, eu sei que você está cansado já, mas não tem jeito, cara, vença suas paixões. Dá uma lida, gente, ó.
até o artigo 23, 24, até 25, pronto, exigibilidade, acabou. 26, acabou. Até o 26, beleza, a parte de licitação. Com certeza, até o 26, você vai conseguir aí acertar a questão, deve cair uma questão de contratos e uma questão de licitação para vocês. Aí, trabalhos profissionais especializados, estudos técnicos, planejados e projetos básicos executivos. Pareceres, perícia e avaliações em gerais. Olha que caiu lá, assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou tributária, letra A. Fiscalização, supervisão e gerenciamento de obras ou serviços. Patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas. Treinamento e aperfeiçoamento de pessoal. Restauração de obras de arte, bens e de valor histórico. Então, todos esses caras aqui são chamados serviços profissionais especializados. Pronto. Fechou. Outra, olha só. Para você entender o modus operandi da lei. A Lei 8.666 estabelece as regras para as compras a serem feitas pelos órgãos públicos e demais pessoas sujeitas às disposições na lei. Até aqui o comando não falou nada. Nesse sentido, agora vem um comando da questão. O texto expresso do referido diploma legal é correto afirmar que as compras, sempre que possível, deverão. Ou seja, ele quer que você saiba quais são os requisitos que o setor de compras deverá adotar. Está aqui. Professor, é isso que ele quer? Eu vou passar rapidamente aqui e vou voltar depois. Então ele quer saber o artigo 5º, 15º. As compras, sempre que possível, deverão, letra A, atender ao princípio da padronização, que impõe a compatibilidade de especificações técnicas de desempenho, observadas, quando for o caso, as condições de manutenção, assistência técnica e garantia oferecidas. Ser processadas através de sistema de registro de preços. Submeter-se às condições de aquisição e pagamento semelhantes às do setor privado. De novo, as compras sempre que possível, deverão submeter-se às condições de aquisição e pagamento semelhantes às do setor privado. Ser subdivididas em tantas parcelas quanto necessárias para aproveitar as peculiaridades do mercado visando a economicidade. E, finalmente, balizar-se pelos preços praticados no âmbito dos órgãos e entidades da administração pública. Voltando agora, vamos para a questão. Olha só. Então, ele quer saber o quê? Quais o artigo 15º? Evitar o pagamento em parcelas para aproveitar a peculiaridade. Errado, é o oposto. Ele deve aproveitar. Ser processado através do sistema de registro de preços em aberto? Não. É registro de preços, não aberto. Balizar-se pelos preços praticados pelo setor privado do mesmo ramo de atividades? Não, não é isso, ele tentou confundir, não é isso, ele falou outra coisa lá, evitar a padronização, ela é o inciso 1, é padronizar, e submeter-se às condições de aquisição e de pagamento semelhantes das do setor privado? Aqui, Ctrl C, Ctrl V, a questão da cópia, igualzinho, cadê o cara aqui? Submeter às condições de aquisição. Moral da história. Moral da história. Então você, sobre licitação, você tem a sua tarefinha de ler o artigo 1º até o artigo 26, cara. Porque com certeza é uma questão Ctrl+C, Ctrl+V. Aí a dica, tá? Sabendo disso, você tem que se organizar e mandar ver, meu filho. Contratos administrativos, aí mesma coisa, deve cair uma questão. Ctrl+C, Ctrl+V. Artiguinhos 54, 58 e 65, na minha opinião, uma dica, porque são as questões que mais caem. O que ele fala do artigo 58? Ele fala das cláusulas exorbitantes da administração pública. Olha só, o regime jurídico dos contratos administrativos, instituído por essa lei, confere à administração em relação às leis as prerrogativas de 1. Modificá-los unilateralmente para melhor adequação às finalidades do interesse público. Ou seja, a administração pública ele pode, sem a anuência do contratado, ele pode modificar o contrato, pode rescindi-los e aplicar sanções motivadas e ocupar provisoriamente.
Mas claro que sobre este textozinho aqui. Então a dica para vocês é fazer a leitura seca, que isso pode estar na prova de vocês. Dica 8, controle. Controle externo pode cair, claro. Quem que exerce o controle externo tem que saber que é o legislativo. O legislativo não vai ser técnico, ele vai ser político, estrito senso. Tribunal de Contas, que ele vai ser o que? Técnico. O Tribunal de Contas, que ele vai auxiliar o legislativo, estrito senso, e judicial, que ele vai fazer o controle jurisdicional da aplicação da lei, da legalidade. Sabemos que nós temos um controle interno inserido na própria administração, ou seja, os princípios do controle interno. Primeiro, o controle interno, o nome já diz, tem que estar dentro da própria administração. Quais são esses órgãos? Chefia, supervisão ministerial, no caso, o Detran São Paulo passa por isso, auditorias e órgãos especializados. Dica 9, lei responsabilidade civil do Estado. Aí é o seguinte, essa dica nova da responsabilidade civil do Estado, essa aqui foi uma aula que a professora Aliciane gravou para vocês, uma fantástica aula. Então é o seguinte, cara, potencial questão de prova, hein? Esse cara aqui pode cair na prova de vocês. E como não foi eu que dei essa aula para vocês, dica, pegar o material da Aliciane, cara, não precisa dar aula lá e ler o material detalhadamente, que você não vai errar a responsabilidade civil do Estado. Serviços públicos, é a mesma coisa, foi o material da professora Aliciane. Tá? Atenção. Nessa prova, lá da Cefaz, 2 questões foram de serviços públicos. Eu fiquei assustado. Fiquei assustado, porque é um assunto que não costuma cair. Aí sinalizou, vou ter a obrigação de falar para os meus alunos que ele vai ter que, no caso, revisar, assistir a aula novamente, serviço público que deve ter questão de prova. Consórcios públicos. Esse cara aqui pode ser cobrado, foi do professor Bruno, tá certo? Isso aqui é uma nova forma da administração pública indireta, os consórcios públicos administrativos, vocês sabem disso. Então, dica para vocês, ler o material do professor Bruno. Pronto, meus amigos, né? É isso aí. Então, com essa aula nossa que eu passei para vocês aqui de super dicas, presta atenção, direito administrativo você vai ficar, 10. Dever cumprido. No Facebook, dessa semana, eu peguei essa frase aqui, cara, que eu achei muito interessante. Donald Trump. Esse cara é um ricaço americano. Você vai, vários prédios gigantescos que ele tem lá, né? Princípios inevitáveis do sucesso. Preste atenção, gente, olha só. Primeiro, você vai perder alguns amigos. Segundo, você vai pensar que está ficando louco. Terceiro, você vai sentir dor. Quarto, você vai falar centenas de vezes sem desistir. Quinto, você vai perder dinheiro. Sexto, você vai chorar antes de obtê-lo. 7, alguns amigos e familiares vão tentar desanimá-lo. 8, você vai duvidar de si mesmo, muitas vezes. 9, você irá desenvolver alguns hábitos estranhos. 10, pessoas invejosas vão tentar te entristecer sem motivo. 11, tudo vai valer a pena. E finalmente, 10º e último, princípios inevitáveis do sucesso, segundo Donald Trump, diz o seguinte: depois que você estiver estritamente bem-sucedido, todo mundo vai querer ser seu melhor amigo. Todo mundo vai querer ser seu melhor amigo. Então, gente, isso eu falo de propriedade. Que eu, graças a Deus, eu já tive a oportunidade de ocupar todos os cargos na administração pública, desde gerente a secretário de Estado. E nessa minha vida pública eu aprendi a separar os tipos de amizade. Os amigos do cargo e seus amigos verdadeiros. Tá certo? Então, pense nisso. Forte abraço e até o próximo bloco do nosso aula de véspera. Tchau, tchau.